libertação de São Bento. Esta oração é recomendada por exorcistas. Para iniciar o nosso terço, rezaremos um credo e 3 ave-marias. No lugar do Pai Nosso, nas contas do terço, rezaremos a oração de São Bento. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, São Bento e São João Maria Vianney's, rogai por nós que recorremos a vós. Repita agora comigo nas contas pequenas do terço por 10 vezes. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderá fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para longe de mim, onde nada poderás fazer.
Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha família, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, São Bento, São João Maria Viannês, rogai por nós que recorremos a vós. Segundo mistério. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai,
do Filho, do Espírito Santo, te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada podereis fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, São Bento e São João Maria Vianney's, rogai por nós que recorremos a vós. Terceiro mistério. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos,
da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada podereis fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada podereis fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada podereis fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada podereis fazer. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Vá de retro, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Pio, São Bento e São João Maria Vianney's, rogai por nós que recorremos a vós. Quarto mistério. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás,
pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, São Bento, São João Maria Vianney's, rogai por nós que recorremos a vós. Quinto mistério. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada podereis fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada podereis fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te expulso de mim, dos meus pensamentos,
da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe de mim, onde nada poderás fazer. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, São Bento e São João Maria Vianney, rogai por nós que recorremos a vós. Oremos. Senhor Jesus, creio que Tu és Filho de Deus e o único caminho para Deus, que morrestes na cruz por meus pecados. Por mim foste ressuscitado dos mortos. Com fundamento no que fizestes por mim, eu creio que as reivindicações de Satanás contra mim estão encerradas, estão canceladas em tua cruz. E assim, trace sobre si agora, irmãos, o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, eu me submeto a Ti e me comprometo a servir-te e a obedecer-te. Nesta base, eu tomo posição contra qualquer força maligna das trevas que de alguma forma tenha vindo à minha vida, quer por meus próprios atos, quer por atos de minha família ou de meus antepassados, ou de alguma coisa mais que eu não esteja a par. Onde quer que haja sombra em minha vida, quaisquer forças malignas, eu renuncio a elas agora, Senhor. Recuso-me a submeter a elas por mais tempo. No nome poderoso de Jesus, trace sobre si o sinal da cruz novamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho de Deus toma autoridade sobre todas as forças do mal que me atormentam. Desligo-me delas e liberto-me totalmente do seu poder. Eu invoco o Espírito Santo de Deus a invadir o meu ser e a fazer a minha libertação e desligamento do mal, inteira e realmente, como somente o Espírito Santo pode fazer. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus, vós sois adorado no céu e na terra, e em todo tempo e em toda hora, pois a paciência e a compaixão e a própria misericórdia amais os justos, e tende piedade dos pecadores. Chamai todos os homens à salvação, e lhe prometeis os bens futuros. Acolhei as nossas orações deste dia, e conformai a nossa vida à vossa vontade. Santificai as nossas almas e os nossos corpos. Purificai os nossos pensamentos e tornai-os virtuosos na provação e na tristeza. Protegei-nos e abençoai-nos, para que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de vossa glória. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Crux sacra sit mic lux, non draco sit mic dux, vade retro satana, non consuat mic vana, sut malique libas, ips venena bibas. Amém. São Padre Pio, São Bento e São João Maria Vianney's, rogai por nós que recorremos a vós. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, recomenda-se fazer essa oração pelo menos uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Irmãos, vocês viram como essa oração é poderosa. Então, sempre que executar essa oração, façam com fé e com autoridade. Não posso deixar de dar esse testemunho. Durante esta oração, o meu terço, ele chegou a arrebentar. Está aqui na minha mão, partido ao meio. Então, irmãos, não esmoreçam na hora da oração. Peçam com fé, com fervor e, acima de tudo,
peçam a oração da Virgem Maria. Amém.